Well, let's get started. Bom, vamos começar então. And this evening is going to be kind of an open session for question and answer. Então, essa sessão agora da noite vai ser uma sessão aberta a perguntas, né? A gente vai fazer perguntas e respostas agora. So, we're mostly prepared Eu acho que a gente está preparado, eu acho que sim, to answer questions about the Bible, para responder essas perguntas, né? Sobre a Bíblia, about God, sobre Deus, about faith. sobre a fé. We're not as prepared to answer questions about recipes and cooking and lawn care. A gente não está preparado para responder perguntas sobre receita de bolo, essas coisas, né? Mas So, but we wanted to open it up and give you guys an opportunity to ask your questions because discipleship is answering the questions that are on your heart. então a gente quer abrir essa oportunidade, né, para perguntas e respostas, porque a gente sabe que discipulado é isso, né? É um momento de perguntas e respostas. Isso aqui é o discipulado, né? So, wanted to start off with two verses Então eu quero começar essa noite com 2 versículos from 1 Peter, de 1 Pedro, chapter 3, capítulo 3, verses 15 and 16. versículos 15 e 16. Então 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. And you can just Eu vou ler aqui então esses versículos aqui. Versículos 15 e 16 de 1 Pedro 3. Diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. So, we want to help you be able to do that tonight by answering questions you might have. Então a gente quer te ajudar nisso daqui que a gente está falando essa noite, respondendo, né, as perguntas que vocês tiverem. So, with that, this is going to become the hardest part of tonight. Então, com isso dito, né, essa é a parte mais difícil dessa noite. You have to participate. Então a gente quer que você participe. So, with that, I will open it up to questions. Então, com isso, né, eu vou abrir para perguntas. They can ask questions just so I can help them. So more like, about anything about their faith, or just like about more like evolution, or anything about like how to, for example, try to communicate, maybe like their faith for Mormons, like something like that. So, yeah, anything, they can ask anything. Pretty much anything. Anything. And we'll do our best to strengthen their faith. Ok, awesome. Então, assim, o pastor Bill está dizendo assim, pode fazer qualquer pergunta que você tiver, por exemplo, como é que eu evangelizo, por exemplo, um Mormon? Como é que eu evangelizo um testemunho de Jeová? Como é que, o que isso quer dizer, né, na palavra? Qualquer coisa relacionadas à nossa fé, né? Lembrando que essa é uma conferência de apologética, né? Então, a defesa da fé. Então, qualquer coisa, alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer, algum questionamento, você pode perguntar qualquer coisa relacionada, tá, à fé. Não somente a evolução que a gente falou ontem, mas qualquer coisa. Às vezes é difícil, né? A primeira pergunta. Eduardo, esse microfone aqui da... Som. Tem. Não, esse microfone aqui também, rapidinho, só antes. Esse microfone da Beck está funcionando, não está funcionando, eu acho, né? Tá só um pouquinho, só bem baixinho. Tem como abrir ele também, para ela poder responder. Não, esse daqui, o meu tá bom. Acho que tá bom. Poder abrir o outro e ajudar. Bom, o Mauri tem uma pergunta aqui, enquanto eles resolvem lá.
O Mauri tem uma pergunta aqui. Mauri, qual que é a sua pergunta? So, to answer your question, the answer is yes. Bom, respondendo, né, a sua pergunta, a resposta é sim. There are cultures that are closer to God's laws. Há certas culturas que elas estão mais próximas, elas se aproximam mais das leis de Deus. And that's because the culture itself in the past has sought to honor God. E a razão disso é que no passado essas culturas elas buscaram muito, né, estarem ali obedecendo às leis de Deus. So we can look at some of the countries in Europe Então a gente pode olhar, vamos dizer assim, para alguns países na Europa, por exemplo, when they had the Reformation. quando eles tiveram, né, aquele período chamado da reformação, né, a reforma. The intent was to draw closer to God. E a intenção era se aproximar de Deus, né? Esses países que passaram por essa reforma. So a lot of the laws that were put into place In- were based upon God's law. Então, muitas dessas leis que foram criadas nesses países, elas foram criadas com este embasamento nas leis de Deus. There are other countries Há outros países where they don't have a Christian foundation. onde eles não têm essa base cristã, né, esse fundamento. A lot of the Arab countries do not. Por exemplo, muitos países árabes, eles não têm esse fundamento cristão. Or the Asian countries. Ou vários países também, outros países na Ásia, por exemplo. So that's one of the reasons in the past, Essa é uma das razões porque no passado, evangelists evangelistas like Billy Graham como Billy Graham, were able to hold big evangelistic outreaches. ele foi capaz, né, de organizar grandes cruzadas evangelísticas em países como esse. Because when he talked about what the Bible said, Porque quando ele falava, ele comunicava sobre o que a Bíblia diz, that generation of people grew up in their culture with the Bible being God's word. aquelas gerações cresceram crendo, né, na palavra para a vida deles. Eles creram naquilo, eles cresceram com a Bíblia. They might have chosen not to follow it, but they all recognized its authority. Eles podem até ter assim decidido não seguir, né,
mas eles reconheceram a palavra de Deus como autoridade. So today, when somebody evangelizes, Então, hoje, quando alguém evangeliza, they can't just say, "This is what God's word says." eles não podem. They can't. It's difficult to say. É difícil, né, para alguém dizer assim, nos dias de hoje, quando está evangelizando, essa é a palavra de Deus, né? They have to establish the credibility of the Bible being God's word before they can teach from it. Primeiramente, as pessoas precisam estabelecer, eles precisam ter um crédito, né? Vamos colocar assim, formar uma base de credibilidade para que as pessoas venham e acreditem que realmente aquilo é a palavra de Deus. Não simplesmente falar, olha, é a palavra de Deus, mas as pessoas não veem naquilo ali, vamos dizer, na vida da pessoa aquilo ali. Então não tem um crédito. Eu só quero adicionar algumas coisas. Recentemente, nós fizemos férias, que a gente estava guardando dinheiro por 2 anos, que a gente vamos ter, na verdade, nossos 30 anos de casado. Então, então, a gente decidiu fazer tipo férias na Europa, né? Então, a gente foi para Grécia, é assim que diz? Grécia. E também para Roma e também para Londres. Mas foi interessante isso, porque quando primeiro a gente foi para Roma, né? E a gente vê assim o passado lá, né, deles, que está por todo lado lá as ruínas, né, que tem, e a gente vê tanto a influência do que a Bíblia diz, do que a própria Bíblia está dizendo, né, sobre esses lugares que está escrito, e como que tinha o pessoal acreditava em cada Deus, né, Deus com letra minúscula, né, acreditava no Deus desse Deus, esse outro Deus, esse outro Deus, esse outro Deus. Então, inclusive, a gente vê a influência que tem lá, né, e quando a gente foi para a Grécia, foi até pior ainda. E eu fiquei pensando naquilo, poxa, mas é interessante, porque os judeus, né, eles realmente, as pessoas que eram gregos, eles pensavam, não, essas pessoas são o mais afastado de Deus que tem, né? Inclusive de tal maneira que quase todo mundo que não era judeu era tipo chamado de grego, mais ou menos, né? Que não tinha Deus com letra maior. Mas eu achei interessante, né? Vendo isso primeira mão, né? O que estava acontecendo lá. Então, é interessante, só para adicionar isso aí. Eu tenho uma pergunta para o pastor Bill. I have a question. I don't know. Está perguntando se eu sou permitido fazer perguntas, né? Vou tentar fazer uma aqui, só para poder continuar. A minha pergunta é a seguinte: qual que é o grande desafio que você acha hoje que nós cristãos encontramos para evangelizar, né? Assim, no seu próprio pensamento, o que mais dificulta a igreja hoje de evangelizar vidas? Vou perguntar para ele. So, Pastor Bill, my question is, so what do you think is the biggest challenge for us as believers today to share our faith? In your of course, your opinion, what do you think? Like, what's the biggest challenge believers are facing nowadays? To share our faith, to share their faith in the world that we're living in. There's 2 ways to answer. Bom, há 2 maneiras de responder. The easy answer is A pergunta fácil, né, a maneira fácil de responder é a seguinte: to pick a cultural issue pegar né, eu posso falar assim, eu vou pegar uma questão cultural and say people are afraid to create conflict in the culture, so they would rather keep their faith to themselves. O que acontece, às vezes as pessoas elas ficam com medo de criar um conflito cultural, né? Elas não querem assim
criar um problema uma com a outra, e aí então elas vou deixar assim mesmo, então não vou falar, vou deixar. For me, Para mim, I think the answer is much more personal. a pergunta a resposta, na verdade, é muito mais pessoal. I think it's because we don't have passion for God. Eu acho que, para mim, muitos não têm uma paixão de falar de Jesus para outras pessoas. Falta isso. But also just for ourselves. Mas também para nós, né? Eu acho que falta isso em nós mesmos, assim. O pastor Bill está falando em nós mesmos, essa paixão, né? So when you guys receive like a new phone, Por exemplo, quando vocês ganham um telefone novo, né? Vamos dizer assim, ganham um telefone novo. you don't hide it and not tell anybody. Você não esconde, não fica escondendo o telefone e fala assim, não vou falar para ninguém que eu ganhei um telefone novo. Especially the younger generation, they show everybody what they have. Principalmente essas gerações mais novas, né? Elas pegam e já mostram para todo mundo. Elas querem que todo mundo veja. When you get a new set of clothes that you really like, Quando você ganha uma roupa nova, né? Uma roupa que você realmente gosta, you're proud to wear that. você fica orgulhoso de usar aquela roupa, né? E mostrar, né? Que você tem. Now, here in Brazil, E aqui no Brasil, you guys have probably heard of soccer. provavelmente já devem ter ouvido falar desse esporte chamado futebol, né? You probably have teams that you are very passionate about. Provavelmente vocês torcem para algum time que vocês são bem tipo assim, bem apaixonados por aquilo ali, né? Pelo time de vocês. So you'll wear the shirt of the team. Então that you like. você usa, né, a camisa do teu time lá, né? A maioria corintiana que eu sei. The most here like Corinthians, they are Corinthians fans, yeah. You will miss church if there's a game. Alguns até perdem o culto para assistir o jogo, né? Alguns não vai no culto, mas para assistir o jogo. If you have the opportunity to meet some of the players, you will go play. E se você pudesse, né, ir até lá para conhecer mesmo pessoalmente alguns dos jogadores, você fazia, né? Não, vou lá para conhecer os jogadores, vou lá. Because you have a passion for soccer. E isso demonstra, né, a paixão que você tem pelo futebol, né? Uma paixão. And when someone tells you that your soccer team is bad, E quando alguém fala para você, pô, teu time é mó ruim, teu time é ruim pra caramba. you're not afraid to tell them how wrong they are. Você não fica preocupado em falar para ele, né, falar o quão errado que ele tá, né? Tipo assim, logo já discutir, falar, não, que isso? Como assim, né, do meu time? But we don't do that when it comes to our faith. Mas a gente não faz isso quando é relacionado à nossa fé. A gente não tem essa mesma paixão, percebe? We don't get together and have a huge party when the church wins. A gente não tem assim, né? A gente não se reúne, a gente não faz uma festa, né? Para falar sobre isso, né? Quando a igreja realmente ela vence. For Easter or for Christmas. Por exemplo, no Natal, né? Ou na Páscoa, a festa da Páscoa. They're just religious events for many people. Para muitos é simplesmente assim, é um evento religioso, né? Para muitas pessoas. The significance and the power behind them usually is overlooked. O significado mesmo dessas festas, para muitas pessoas, é meio que até desprezado, né? A pessoa passa por cima, não entende mesmo o significado do que significa isso. Now, the unique thing about the Christian faith E há algo único, né, em relação à fé cristã, is it's personal. é que é pessoal. It's you and Jesus. É você e Jesus apenas. Só você e Jesus. It's not you and your parents. Não é você e os teus pais. It's not you and your friends. Não é você e os teus amigos. For those of you that don't have friends, it's not you and your dog. Para aqueles que não têm amigos, não é você e o teu cachorro, né? Aquele que só tem um cachorro, mas não é. It is only you and Jesus. É somente entre você e Deus. É só isso. Which at times can make it more challenging. E o tempo pode tornar isso ainda mais desafiador, né? But in a church setting, Mas assim, numa igreja, né? when the church comes together, Quando a igreja se reúne, it can have a profound eternal impact. isso pode trazer um impacto eterno e profundo muito grande. So that's my answer. Então, essa é a minha resposta, né, em relação
a isso. Isso é o que eu penso. It's a good question. É uma ótima pergunta. It's a question that many countries around the world have to wrestle with. Essa é uma pergunta que muitos países, né, pelo mundo inteiro, no mundo todo, estão agora debatendo, né, se debatendo para responder isso daí. Especially for countries that are in the Middle East. Especialmente países que estão ali no Oriente Médio, né, que fazem parte daquela região do Oriente Médio, Where the government is a Muslim government. onde o governo, onde eles têm um governo muçulmano, né, islâmico, muçulmano. So they have values that they impose upon the people that are contrary to Christianity. Então eles têm, né, como a gente sabe, esses valores contrários ao cristianismo que eles impõem, né, sobre as pessoas. Eles são contrários ao cristianismo. So the Bible is very clear Mas a Bíblia ela é bem clara that God puts the rulers in place. que Deus estabelece, né, os governantes, né, como a gente falou, as autoridades. Ele que estabelece. And we don't always see what God is doing. We just feel about how it impacts us. E nós nem sempre vemos, né, o que Deus está fazendo, mas nós sentimos, claro, o impacto em nós daquilo que Ele está fazendo. So, I'll give you an example from the Old Testament Então, eu vou te dar um exemplo do Antigo Testamento, that you're going to wonder what I'm thinking at first. que você vai ficar se perguntando o que eu estou pensando. Primeiramente, né, talvez essa é a tua primeira, você vai ficar pensando, o que ele está pensando? Jonah. Jonas. You guys know about Jonah. Vocês conhecem a história de Jonas, né? Jonah was a prophet. Jonas era um profeta. He was an amazing prophet. Ele era um grande profeta, né? Um profeta incrível. So he had a relationship with God Ele tinha um relacionamento com Deus in a way that we don't. de uma maneira que nós não temos. The Bible says that under Jonah's position as prophet, Então, a Bíblia diz que
na posição de profeta, né, de Jonas, the northern kingdom o reino do norte gained all of the territory back that it had lost since King Solomon. o reino do norte ganhou, né, todos os territórios que eles tinham perdido, né, eles ganharam novamente, né, durante esse período de Jonas. So God used Jonah to restore the northern kingdom to the land that they had. Então Deus ele usou o profeta Jonas para dar de volta, né, toda a terra que o reino do norte tinha perdido. Então Deus usou a vida de Jonas para restabelecer novamente isso para o governo o reino do norte. So at that time, Jonah was a superhero. E naquele momento, né, na época de Jonas, Jonas era considerado um super-herói, vamos dizer assim. There were also prophets at the time Havia também profetas naquela época that were prophesying that the northern kingdom would go into captivity in Assyria. que estavam profetizando que o reino do norte seria cativo, né? Eles iriam ser levados como cativos para a Síria. And that God would judge the northern kingdom for the way that they had treated him. E que Deus julgaria, né, o reino do norte por causa da maneira que eles estavam tratando a Deus. So when God came to Jonah and said, I want you to go to Nineveh, Então, quando Deus veio até Jonas e disse assim: olha, eu quero que você vá a Nínive. we all know that Jonah fled Nós todos sabemos que Jonas, o que ele fez? Fugiu. because Jonah knew God. Porque Jonas conhecia Deus. Jonah knew that God was merciful. Jonas sabia que Deus é um Deus misericordioso. And that after Jonah preached in Nineveh, they would repent. E que logo após ele pregar, né, a palavra de Deus em Nínive, eles iriam se converter. Jonas sabia disso. In chapter 3 of Jonah, No capítulo 3 de Jonas, Jonah starts preaching to the Ninevites. Jonas ele começa ali, né, a sua pregação para os ninivitas. And the Bible says something amazing about the people of Nineveh. E a Bíblia diz algo incrível, né, sobre o povo de Nínive. They did not seek out the rulers. Eles não buscaram, né, pelas autoridades ali. They did not seek out permission. Eles não foram pedir por autorização, né, para as autoridades, para o que eles iam fazer. They started fasting. Eles começaram por eles mesmos jejuar, They started praying. começaram a pregar, a orar, And they put on sackcloth. e eles se vestiram, né, com sacos de panos de saco. Obrigado. They even did it with their animals. E eles fizeram isso também com os seus próprios animais. Their hearts were so sincere, they made their animals fast. O coração deles era um coração tão sincero que tudo aquilo que eles estavam fazendo para eles, eles também fizeram que os animais deles fizessem também. And somehow they found enough sackcloth for all their cows. E de alguma forma, eles encontraram panos de saco para todo mundo, até para os animais. Because they were serious about repenting. Porque eles levaram a questão do arrependimento muito a sério. It was only after the people turned towards God E somente após as pessoas se voltarem para Deus, that the king que o rei, então, issued the decree that people do what their heart did. lançou um decreto. Ele lançou, né, ele editou um decreto To do what they had already done. para fazer, né, na verdade, aquilo que eles já estavam fazendo. Então o rei ele editou esse decreto para fazer, para o povo fazer aquilo que eles já tinham começado, eles tiveram a própria iniciativa de fazer por eles mesmos. When the people repented, Então, quando é que as pessoas se arrependeram? the rulers followed the people's lead. As autoridades seguiram a atitude do povo. The Bible doesn't say that the king had a council. A Bíblia não fala, né, que o rei ele passou por um aconselhamento. He didn't ask for a survey of the people of, do you think we should repent? Do you think we should?
ele não fez uma pesquisa, né, com as pessoas, perguntando o que ele deveria ou não deveria fazer. They all turned to God. Todos eles se voltaram para Deus. And Jonah was extremely upset about it. E Jonas, ele ficou profundamente chateado com isso. Because he knew that God had now saved the Ninevites and the Assyrians so they could judge the nation of Israel. Porque ele sabia, né, que aquilo ali era uma demonstração que Deus realmente tinha perdoado aquele povo e ele poderia, Deus agora, julgar, né, a nação de Israel. What we miss in that story Então, um ponto que a gente acaba esquecendo nessa história, não prestando atenção, is God's heart for the nation of Israel. é o coração de Deus para a nação de Israel. God sent Jonah to Nineveh. O coração de Deus pela nação, né, pela cidade de Nínive. Então, Deus ele enviou Jonas So that Nineveh, which would become the capital of Assyria, para que Nínive, né, o que mais tarde se tornou a capital da Síria, would accept the God of Israel. aceitasse o Deus de Israel. God prepared the nation Deus ele preparou a nação that would judge Israel que julgaria Israel, by making his name the most feared name in Assyria. tornando, né, nesta nação com que eles tivessem o temor ao nome de Deus, que essa nação tivesse um temor muito grande do nome de Deus, primeiramente ali. So when God took the northern kingdom and put them into Assyria for judgment, Então, quando Deus levou o reino do norte para a Síria, né, como parte de julgamento aquele reino, the God of Israel was already there. o Deus de Israel já estava lá. He had gone before them, Ele foi adiante deles. and he had prepared a way for them to keep their faith in him. E ele preparou uma maneira para que eles pudessem, o povo, manter a fé, continuar com a fé deles ainda em Deus, mesmo estando em solo estrangeiro. A nation that was not a Jewish nation, Em uma nação que não era uma nação judia, não era uma nação, a terrible nation that did terrible things to the world. na verdade, uma nação que era uma nação extremamente cruel, terrível, que cometeu várias atrocidades no mundo de então. I don't know what God is thinking Eu não sei o que Deus pensa when it comes to the politics in Brazil quando Deus ele pensa sobre a questão política no Brasil or in the United States, ou nos Estados Unidos, but I know that he has a plan. mas eu sei que ele tem um plano. And he is putting pieces in place for those that love him. E ele está colocando as peças no lugar para aqueles a quem ele ama. And as a church, E a igreja, if we honor God, se nós honrarmos a Deus como igreja, God will honor us Deus irá nos honrar, by his definition. de acordo com a definição dele. Sometimes it's blessings on earth, Às vezes são bênçãos na terra, many times it's not. muitas vezes não. Long answer to a short question. Uma pergunta longa para uma resposta longa para uma pergunta curta. Eu só vou adicionar, vou fazer mais curto ainda. Tô brincando. Eu só vou adicionar uma coisa, porque eu pessoalmente ficava muito zangada, assim, ou irritada, ou chateada, não sei, coloca a palavra aí que você quer. Que essas coisas horríveis, né, acontecem e tal e tal. Daí eu, pelo menos para mim, né, eu paro e eu penso, poxa, mas esse mundo aqui que a gente está vivendo não é o mundo que Deus quer para a gente, né? Então, o que a gente está vivendo aqui não é o que Deus queria que a gente vivesse.
Então, a gente está vivendo num mundo com pecado, né? A outra coisa também que eu penso é o seguinte, que a Bíblia, a gente já tem o final. A gente já sabe que é o final. E eu sei que, eu sempre falo, quando eu vejo coisa que parece, nossa, não dá para piorar mais do que isso, né? Agora tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem isso, eu falo, não, esse mundo não dá para ficar pior do que isso, né? Daí eu penso, poxa, mas a Bíblia também nos diz que as coisas vão ficar muito pior no final. Então eu já sei que vai piorar. Então, se eu pelo menos tenho essa, né, noção que vai piorar ainda, eu já sei, ok. Eu fico um pouco mais tranquila, pelo menos. Não é que é certo, mas pelo menos eu já sei quem que vai ganhar no final, né? Então isso dá uma paz. Então eu fico mais, não fico tão ansiosa. That's an excellent question. Uma ótima pergunta. And that'd be what Exodus 20 is where the Ten Commandments are. Então, vou abrir aqui em Êxodo capítulo 20, né, onde fala dos 10 mandamentos. And there's a couple different meanings that teachers have for that. E alguns diferentes significados, né, nos quais alguns professores, né, falam sobre isso daqui, que você perguntou. So one of them they will talk about exactly that. Um deles é exatamente sobre isso que você falou. And they will take it to the extreme of they do not want to write the name down because something might happen to what was written. Então, algumas pessoas vão levar isso ao extremo, né? Como exatamente no que você falou, não vão nem escrever o nome, não vão escrever o nome, vão tentar abreviar para poder, né, não distorcer o texto, alguma coisa assim. So that's one of the ways the Jews look at it in terms of they want to protect God's name in any form. Então, essa é uma forma, né, que os judeus usam para tentar proteger o nome de Deus de qualquer forma, né? Eles fazem isso, eles não escrevem de jeito nenhum o nome de Deus. There are Christian teachers Há professores cristãos that will talk about using that to misrepresent your position in Christ. que vão They say that by one of the ways you take the Lord's name in vain is when you say you're a Christian, but you don't have Jesus. So you're lying about God's name being in you. Então, alguns professores cristãos, né, eles falam sobre isso, essa questão de levar o nome de Deus em vão, quando alguém fala de Deus, mas ele não tem Jesus na vida dele, né? Ele mal representa, né,
vamos colocar assim, o nome de Jesus. Então eles falam isso, olha, você está usando o nome de Deus em vão, pela maneira que você está vivendo. Da maneira. They also reference it as using God's name as a swear word. Alguns falam, né, que isso se aplica a usar a palavra de Deus, às vezes, como se fosse um palavrão, uma coisa errada, e fala um palavrão e usa o nome de Deus, coloca o nome de Deus ali. Or even in the culture today where people will say, oh my God. Ou mesmo até na cultura dos dias de hoje, quando as pessoas falam, meu Deus, Or the initials OMG. né, com as iniciais OMG, né? Oh my God, em inglês, né? So in the context of what God's talking about in the Ten Commandments, Então, no contexto daquilo que Deus fala aqui nos 10 mandamentos, he's talking about who he is Ele está falando sobre quem Ele é and the respect that is due him because of his position as creator and God. e o respeito, né, que tem que existir em relação a Ele por ser quem Ele é, o Criador de todas as coisas. So the first one is have no other gods besides God. Então, o primeiro é: não tenhais outros deuses diante do Senhor. The second one is don't make idols and don't worship them. E o segundo é: não façam não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. And then the third one is don't misuse God's name. E o terceiro é: não use, né, o nome de Deus em vão. Don't associate with God things that are not true. Não associem coisas com Deus, coisas que não são verdades. And that is something that Christians tend to do a lot. E isso é uma tendência, né, que muitos cristãos acabam realizando, né, tendem a fazer. And then after that, he goes into part of his creation, which is remember the Sabbath day. E aí depois disso, ele vai ao sábado, ele fala sobre o sábado, né, guardar o sábado, que é o dia, né, So the first three that he talks about has to do with his character and the worship and respect that is due him. Então os primeiros 3 mandamentos têm a ver com quem ele é, né, relacionado a quem Deus é, com o Deus da criação. And the Jews to this day E os judeus até o dia de hoje, refer to God as the name, eles referem a Deus como o nome, or Hashem. ou Hashim. So that is kind of how those three tie together. Então esses 3 aqui estão, né, atados aqui, estão juntos, atados aqui. So it's really addressing the position and authority that God has, Então, né, ele está se referindo a essa posição, né, que Deus tem, and the respect and honor that we need to give him. e o respeito e a honra que é devida a Ele, que nós precisamos, né, dar a Ele. Not just in our spoken words or our written words, Não somente nas nossas palavras faladas ou nas nossas palavras escritas, but in every aspect of our life. mas em todo aspecto das nossas vidas. So I'm going to put you on the spot to translate for yourself. Or you want to just ask the question? I just want to ask you, Ask it in Portuguese. Pastor Bill, ele quer falar uma coisa sobre o sábado agora, né, a questão do sábado, guardar o sábado. So I actually like the question when I'm in Brazil Eu gosto da pergunta quando eu estou aqui no Brasil, né? because it's kind of self-evident. Porque é algo muito evidente. Sábado is the Sabbath. Sábado, né, é o sabá, né, o shabá, é o sabá. So the seventh day of creation is Saturday. Então, o 7º dia da criação, né, é o sábado, é o dia do sábado. So when God talks about honor the Sabbath and keep it holy,
he's talking about today. Então, né, quando Deus fala sobre o sábado e santificar o sábado, Ele está falando do dia de hoje. He's not talking about Sunday. Ele não está falando sobre domingo, It is Saturday. é sábado. Now, as Christians, Como cristãos, we're not under the law. nós não estamos debaixo da lei. We don't have to make multiple trips to Israel every year. Nós não precisamos fazer, né, várias viagens a Israel todos os anos. There's many other parts of the law that we don't have to keep. Há muitas outras partes da lei que nós não precisamos guardar. One of the requirements for keeping the Sabbath Um dos requerimentos para guardar o sábado was that you could not light a fire and you could not cook food. é que você não poderia, né, acender, vamos dizer assim, o fogão e fazer comida, né, vamos dizer assim. Naquela época, né, fazer sei lá, um forno a lenha, alguma coisa, qualquer coisa relacionada a fazer a comida. So God was very serious about the seventh day being a day of rest. Então Deus ele foi muito claro, né, e específico em relação a guardar o sábado, né, como um dia de descanso. When the Christian church started, Quando a igreja de Cristo, né, teve início, the Christians met in the synagogue. os cristãos eles se encontravam nas sinagogas. On Saturday, on the Sabbath, is when the Jews would gather together. Eles se encontravam nas sinagogas no dia de sábado, também mesmo dia quando os judeus se reuniam. So the Christians started gathering together on the first day of the week, which is the day that Jesus rose from the dead. Então, os cristãos eles começaram a se reunir no domingo, né, que é o primeiro dia da semana, que foi o dia da ressurreição de Jesus. There is a profound difference Há uma diferença profunda, muito grande, between a day of rest entre um dia de descanso, o dia de descanso, and a day of worship. e o dia de adoração. The Seventh-day Adventists confuse that. A igreja adventista do sétimo dia confundiu isto. They are trying to honor God by keeping the Sabbath. Então eles estão tentando honrar a Deus, guardando o sábado. But they misunderstand that the Sabbath was not intended to be the Christian day of worship. Mas o mal entendido aqui é que eles não compreendem que o sábado não é um dia que foi estabelecido assim para os cristãos guardarem esse dia. Esse dia não foi um dia, né, assim escolhido para os cristãos. For Christians, every day should be a day of worship. Para os cristãos, todos os dias devem ser um dia de adoração. And then Sunday is just the day the church comes together for fellowship. E o domingo é um dia onde nós simplesmente nos reunimos para termos essa comunhão. So, there is nothing wrong with keeping the Sabbath on Saturday. Então não há nenhum problema, né, em guardar ter o sábado, né, guardar o sábado. But Paul also talks about keeping the day that you choose as a holy day to be the holy day. Mas Paulo, né, ele diz assim para você manter este dia, né, que você for escolher como o dia santo, para que este realmente seja o dia santo. So, from Genesis up until the law is given, the Sabbath is a day of rest. Então, de Gênesis até o período, né, onde foi entregue as leis, o sábado era um dia de descanso. When God gives the law, He is very explicit that Saturday is a national day of rest. Então Deus ele é bem específico quando ele entrega, né, as leis, dizendo que o sábado é um dia de descanso. When the law is fulfilled, Quando a lei ela foi cumprida, né, ela foi cumprida isso through Jesus, através de Jesus. Quando a lei foi cumprida através de Jesus, then there is freedom in Christ. então quando Jesus cumpriu a lei,
houve essa liberdade em Cristo, That doesn't change that Saturday is a Sabbath. que não muda, né, que o sábado é o sábado. But I'm pretty sure Celso is going to continue having church on Sunday now that he knows that. Mas eu tenho certeza que o Celso vai continuar o culto aos domingos aqui, né? Não vai mudar para o sábado. But it's a very good question that people struggle with. Mas é uma boa pergunta, né, pela qual as pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Deveria estar dizendo quando você está falando. Very good question. Ótima pergunta essa daí também. And let me answer that very directly by not answering it. Então deixa eu responder essa pergunta bem diretamente, não respondendo. Because I think discipleship is personal. Porque eu acho que discipulado é algo pessoal. So, for a pastor, Por exemplo, para um pastor, the discipleship that you do with others and in your personal life is different than what the discipleship for your new mother will be. o discipulado, né, que você realiza com algumas pessoas no seu dia a dia, é um discipulado diferente, por exemplo, de um discipulado com com uma mãe, né, com um recém-nascido, por exemplo. So, it's the same Jesus. É o mesmo Jesus, It's the same Bible. é a mesma palavra, a mesma Bíblia, But as we go through different stages in life, mas a gente passa por diversos estágios, diversas fases na vida, and each of us has a different calling to ministry, e cada um de nós, né, tem um chamado para o ministério. discipleship will look a little bit different. Então o discipulado, ele vai ser um pouco diferente para cada um. So, for someone like you and I, we will spend hours studying Scripture so we can teach it clearly. Então, para pessoas como nós que ensinamos a palavra, nós vamos passar o discipulado, né, nós vamos passar horas e horas estudando a palavra para poder trazer a mensagem correta. That is a great thing for a newborn's mother to do. Isso é algo assim muito grande, né, assim, para uma mãe com um recém-nascido, né? But as you remember from when Rebecca was born, Tachi doesn't have a lot of time. Mas você lembra, né, quando a Rebeca nasceu, por exemplo, a Tati não tinha tanto tempo, né, sobrando. So it's a season of life. Então é uma estação da vida, né, uma fase da vida. Discipleship is more than just studying. Discipulado é muito mais do que apenas estudar também, vou deixar bem claro. To a point, it's like an apprenticeship. Ah, Session. em um certo ponto, né, em determinado ponto, é como se fosse também um estágio, né? So you learn how to do the Christian life Você aprende, né, a como fazer, né, a como viver a vida cristã, by working with somebody who knows how to do the Christian life. trabalhando com alguém, né, vindo junto com alguém ali que sabe como viver a vida cristã. None of us here would go to a doctor Nenhum de nós aqui, né, vai a um doutor, a um médico, to have them operate on our brain para, né, fazer uma cirurgia, realizar uma cirurgia no nosso cérebro. if they've never gone to medical school. Um médico que nunca passou por uma escola de medicina, né? Alguém vai fazer isso? Se tratar com alguém que nunca passou por uma escola de medicina? It doesn't matter how much they care about me. Não me importa o quanto que ele se importa comigo, esse médico, né? They're not going to see how much is not up there unless they're a doctor. Eles não vão
compreender o que está se passando no meu cérebro, a menos que ele realmente seja um doutor daquilo ali. In order to become a doctor, they have to work alongside doctors that are experienced. E para que eles possam aprender a fazer o que eles vão fazer, eles têm que trabalhar junto com aqueles que já são bem experientes, aqueles doutores. Eles têm que estar ali acompanhando esses homens para que ele possa aprender o que eles estão fazendo. Just like there are many different types of doctors. Assim como há diferentes tipos de doutores, no sentido assim, como é que fala? Especialidades, diferentes especialidades. There are many different roles that Christians play in the church. Há diversos papéis, né, que o cristão ele desenvolve também na igreja, né? So, the starting point is Então, o ponto de início é esse, é o seguinte: understanding Scripture, compreender as Escrituras, understanding who Jesus says he is, compreender quem Jesus diz que ele é, understanding the teachings in the New and the Old Testament, compreender os ensinamentos, né, do Antigo e do Novo Testamento, and then being able to grow on your own and with others. e ser capaz, então, né, depois disso, de crescer, né, espiritualmente, por você mesmo e com outros irmãos também, juntos, né, crescerem espiritualmente. So there's some very good resources on the internet. Então, hoje, né, há muitas coisas boas na internet, né, algumas resources, recursos, fontes, né, na internet, And there's also some terrible websites out there. mas também há websites terríveis também, com muita coisa ruim, That actually teach false doctrine with the appearance of being true. que ensinam falsa doutrina com a aparência de que aquilo é uma verdadeira doutrina, mas não é. But for those of you that are married, Então, para aqueles de vocês, né, que são casados, or those of you that are dating, ou para aqueles de vocês que estão namorando, né, you probably remember the passion that you had for your boyfriend or your girlfriend. você provavelmente lembra, né, daquela paixão, né, que você tinha, né, logo no começo ali com o seu, né, com a pessoa, né, que você estava namorando ou com quem você está casado. It didn't matter if it was 2 in the morning. Não importa, né, se era 2 horas da manhã, It didn't matter if you were completely broke. não importa se você estava completamente sem dinheiro, You would do what you needed to do to meet their need. você iria fazer o que fosse preciso, né, para encontrar a necessidade dessa pessoa, para estar ali, né, junto com ela. That's the same type of passion we should have for God. Esse é o mesmo tipo de paixão que nós temos que ter por Deus, Because He's made a way for us. porque ele fez, né, ele preparou um caminho para nós. He left somewhere far better than any place we can imagine. Jesus deixou o céu, algo maravilhoso, né? Tudo aquilo que se pode imaginar de maravilhoso para vir até nós, So He could give His life for us. para que Ele pudesse, né, entregar a vida dele por nós, So that we could be with Him. para que nós pudéssemos estar com Ele, Be adopted as brothers and sisters. ser adotados, né, como irmãos e irmãs por Ele. So that's the passion that we should have that goes with the disciple. Então esse é o tipo de paixão que tem que vir junto com o discipulado, esse tipo de paixão. Só vou acrescentar algumas coisas também agora. So I'm gonna add a few things. Uma coisa que, pelo menos a gente tem observado nos Estados Unidos, e a gente sempre fala para o outro, poxa, mas as igrejas agora parece que não têm discipulado. Então, o que a gente quer dizer com isso? A gente está vendo que prega do púlpito, né? Mas às vezes a gente não vê coisas que nem a gente está fazendo agora, né? Ou seja, diving in deeper. Se aprofundar, né? Um se aprofundar daquilo que se prega, né? A gente não...
Então, para mim, um discipulado é uma coisa que você não é uma coisa quando você vem para a igreja, né? You're fed. Quando eu fico mais cansada, o meu português começa a ficar blá, 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 blá. So how would I say that? Like when you come to church, you're fed. Quando você vem para a igreja, você é alimentado, né? Você se alimenta. Mas para mim, a ideia de discipulado, eu estava pensando naquele versículo, eu não sei se eu vou conseguir falar no português, mas as iron sharpens iron. Então, como o ferro, né, ele afia o ferro, né? Tem um versículo que fala isso. O ferro, assim como o ferro afia o ferro. Então, eu acho que assim as pessoas, ou seja, né, eu posso falar para o André, vamos olhar essa passagem e vamos tentar descobrir, né, o que mais que tem a dizer aqui. Se a gente não consegue, daí a gente vai com outro que talvez estudou um pouco mais, né? Então, para mim, é assim, um discipulado para mim é uma coisa que você quer aprender a mais, não é só ouvir, mas é realmente você quer lá e, né, cavar e ficar vendo. Então, outra coisa que eu vou dizer do André, que eu achei interessante, e eu não sei se ele vai me entender. Uma coisa que ele começou a fazer sozinho, sem eu falar para ele pega a Bíblia dele. A gente tem a lake, like a small lake, lagoa, uma lagoa bem pequena perto da onde que a gente vive. Ele pega um lugar para sentar, né? E ele pega a Bíblia dele, ele senta lá e começa a ler, ler. Eu achei isso muito interessante, né? Que ele faz isso sem a gente perguntar para ele. Fala, olha, você está lendo, sabe? Então é muito legal, né? Ele mesmo quer saber. E foi uma coisa que eu fiz também na faculdade, mesmo com pais cristãos, entendeu? Então, seja, isso tem que ser a nossa fé. Não é uma coisa que, os meus pais são crentes, então tá tudo bem. Eu vou na igreja, tudo bem. Não, você que precisa pesquisar, você que precisa ver para crescer. Bom, se minha esposa me traduziu aqui corretamente. It's a challenge we all face. Esse é um desafio que todos nós enfrentamos, né? For
For some, it's easier Para alguns é mais fácil when we understand our position in Christ. quando nós entendemos a nossa posição em Cristo. For example, Por exemplo, when we moved to Brazil, quando nós nos mudamos para o Brasil, to Belém, para Belém do Pará, to me, it was a new country. para mim, né, era um novo país. I expected it to be difficult. Então eu tinha essa expectativa, né, que seria difícil. I expected it to be frustrating. Eu tinha essa expectativa que ia ser frustrante. And I was looking forward to someday being able to return to the United States. E eu estava, tipo assim, já olhando lá na frente, né, o dia que eu iria voltar para os Estados Unidos. My wife, Minha esposa, she was angry ela não estava muito feliz com isso. that her country didn't know how to do things. Que o país dela não sabia como fazer algumas coisas, né, porque ela é brasileira. From her perspective, Isso da a perspectiva dela. there were rules in place that made no sense. Havia, né, assim, regras, né, e leis que não faziam muito sentido para ela. So I can tell you one of them that is extremely difficult for somebody who's not a Brazilian to understand. E eu posso até dar um exemplo de uma dessas que eu estou falando, dessas regras, né, ou lei que eu vou falar, que não fazem muito sentido aqui no Brasil. When you're born in Brazil, Quando você nasce no Brasil, you get a birth certificate. você recebe, né, um certificado, uma certidão de nascimento. Your birth certificate expires before you expire. A sua certidão de nascimento, ela expira antes de você, né? Ela já tem um tempo de validade antes do seu tempo de validade. So she had a birth certificate Então, ela tinha, né, uma certidão de nascimento that proves she didn't hatch from an egg, que prova, né, que ela não nasceu de um ovo, but it wasn't valid because it expired. mas não era válido porque estava já vencida. So she had to go to the cartório Então, ela teve que ir até o cartório to get another birth certificate para tirar uma outra certidão de nascimento, so that she could then start the process of getting rid of the birth certificate. para que ela pudesse começar o processo para tirar novamente uma outra certidão de nascimento. Não. Então, não, é o contrário. Não para tirar a certidão, ela teve que iniciar um processo para não ter uma certidão de nascimento, para, né, tipo assim, não ter mais a certidão de nascimento. And she could replace the birth certificate with a marriage certificate. Para que ela pudesse substituir, né, a certidão de nascimento pela certidão de casamento. Confuso, né? She could no longer get a birth certificate. Para que ela então não tivesse mais, né, essa certidão de nascimento. All she can get in Brazil now is a marriage certificate. E, né, tudo que ela pode. Do que eu entendo, agora eu não posso ter esse certidão de nascimento porque eu sou casada. Então, o documento que eu tenho que ter agora é certidão de casamento. Entrega o documento, daí recebe o outro. O que é isso, gente? Que confusão. É. Sim. É. So there are many things that do not make sense. Então tem muita coisa, né, que não faz sentido, né? Muitas coisas que não fazem sentido. But they were put into place with good intentions. Mas claro que eles colocam, né, eles criam essas coisas com boas intenções, Because they solved the problem. porque isso daí soluciona o problema, né? Fazendo dessa forma soluciona um problema. And my understanding, the problem that was solved E no meu entendimento, né, a maneira com que foi resolvido o problema is that a man would marry women in different states
é que eles solucionaram esse problema, vamos dizer assim, em relação a um homem que tenta, né, casar em diferentes estados, né, com diferentes pessoas, mulheres. And then when he passed away, Então, né, para evitar que depois que depois que ele morrer, né, all of the women would go to the government and say, I need his inheritance. para evitar que todas as mulheres, né, que tinham certidão de nascimento com o nome dele, fosse lá requerer uma aposentadoria, né, por causa que elas tinham o nome dele. Então, eles fazem, no meu entendimento, para evitar esse tipo de problema. So that's how they solved the problem. Então, eles resolveram o problema fazendo desta forma, anulando a certidão de nascimento quando a pessoa casa. So for Rebecca, Então, para Rebeca, it's a very frustrating at times process. é um processo bem assim frustrante, né? For me, from the outside, it's Brazil. Para mim, que sou estrangeiro, eu fiquei assim, é o Brasil. It's just the way it is. É o jeito que o pessoal faz aqui. It doesn't impact me personally because I don't have the same relationship with the country. Não me impacta, né, diretamente, porque eu não tenho essa relação direta com o país, né? Porque eu sou um estrangeiro, eu não preciso passar por isso. So, in response to your question, Então, em resposta à sua pergunta, if we look at ourselves as being a part of the country, we take it personally. então, né, se nós olharmos assim para o país como, né, sendo o país que nós nascemos, a gente com certeza vai levar essas coisas de uma maneira pessoal. We can get angry at the law. Então a gente vai ficar, né, meio que revoltado com as leis. Caramba, essas leis. We can get frustrated. A gente vai ficar frustrado com essas leis que a gente vê. We can gossip about them. A gente pode, né, murmurar em relação a isso. But for somebody from the outside looking in, there's no emotion. Mas para um estrangeiro, né, que vem para cá, não tem nenhum tipo de emoção. Ele não passa por isso, para ele não impacta muito a vida dele, né? So a lot of the changes that are happening in Brazil Então muitas mudanças dessas que estão acontecendo no Brasil are going to be much more personal to you in your lives. definitivamente vão ser mais, você vai levar mais pessoal, né, para o lado pessoal seu, do que para mim, né? Então vocês vão levar isso para um lado mais pessoal, é mais doloroso. But the changes that happen in the United States, Mas as mudanças que têm acontecido lá nos Estados Unidos, you guys probably don't even know about. talvez vocês nem saibam, né, das coisas que têm mudado também lá nos Estados Unidos. Whereas it's something that would frustrate myself and Rebecca. E é algo que também, né, acaba frustrando muito a Rebeca e eu em relação a essas coisas que têm acontecido lá também. Especially when it comes to what you can and cannot do as a Christian. Especialmente, né, as coisas relacionadas ao que você pode ou não pode fazer como um cristão. What churches are allowed to do and not allowed. O que as, né, leis que vêm dizendo o que as igrejas podem e não podem fazer, são permitidas ou não permitidas, né? From a biblical perspective, Então, de uma perspectiva bíblica, you guys are in a unique position. vocês, pessoal, estão em uma posição única. You have the ability Vocês têm a habilidade, né, to run for political office. de se candidatar, né, a posições políticas, né? Whether it's local, whether it's state, whether it's federal. Seja depende numa instância local, ou federal, ou estadual, And influence the laws. e influenciar, né, as leis legislando. That's one of the reasons in countries that are democratic. Por isso que essa é uma das razões em países onde são considerados democráticos, né, países democráticos, That the culture of the country can change quickly. que nesses países nós vemos uma mudança de cultura rápida também, né? Por esse motivo, que as pessoas podem mudar também. Because people will get elected to office and they will make changes. Porque as pessoas elas vão ser eleitas, né? E elas vão começar a fazer várias mudanças. And for the most part, the church is silent on politics. E a igreja, na maioria das vezes, acaba se silenciando
na questão política, não quer conversar sobre política. So, as a church, as Christians, you guys have the ability to run for office. Então, Change the government. como igreja, como cristãos, você tem essa possibilidade de se candidatar, né, de repente a ter um cargo, né, na política. Did that answer? Isso mais ou menos respondeu a sua pergunta? Diferentes desafios, está falando, né? Que as pessoas estão enfrentando e o que está causando um afastamento de Deus. É isso daí, né? Mas a pergunta seria o porquê disso? O que causa isso? Days, right? When the Bible was talking about that it's happening. You know, a lot of people are just like falling away from the faith. They're just getting cold with the relationship with God. So one of the challenges will be definitely this politician things, but like if they're more like. Let me try again. Então deixa eu tentar de novo. The Bible does talk about people's faith getting cold in the end times. A Bíblia fala, né, sobre o esfriamento da fé de muitas pessoas nos últimos dias. And they will fall away. E muitas pessoas realmente vão se afastar, infelizmente. Times will become more difficult. Né, a situação, os dias vão começar a ficarem mais difíceis. And to a point we are seeing that today. E há um ponto no qual nós estamos percebendo isso acontecer claramente diante dos nossos olhos hoje em dia. Some of that in the people that I've seen in the United States. Alguns de nós, né, e até algumas pessoas que eu tenho observado lá nos Estados Unidos, Is because it's a faith of convenience. É por causa que as pessoas elas têm meio que uma fé por conveniência, né? Convém ali, é uma fé de conveniência, muitas pessoas têm. So church is a social function. Então a igreja é mais assim tem uma função mais social, mais para ir lá para estar junto com as pessoas. But it's not necessarily a relationship. Mas não é necessariamente um relacionamento com Deus. So people don't go to church to draw closer to God. Então as pessoas não têm ido à igreja para realmente se aproximar de Deus. They go because of peer pressure. Eles vão por pura pressão. Or they go because they're afraid of what will happen to them. Ou muitas acabam indo, né, porque elas ficam meio com medo que o que vai acontecer comigo se eu não for na igreja, mais ou menos nessa questão de medo, né? Another big change that's happening in the churches Uma outra grande mudança que tem acontecido nas igrejas, is they're getting away from discipleship. as igrejas têm se distanciado, né, da questão do discipulado, And they're getting away from ministry. e elas têm se afastado, né, do ministério, do serviço. That's one of our frustrations in the United States. Essa é uma das nossas frustrações lá nos Estados Unidos, né, que a gente está tendo. I will ask churches and their pastors, Eu pergunto, né, eu me reúno com alguns pastores e pergunto para eles, né, os pastores dessas igrejas,
What does your church do for discipleship? O que a sua igreja faz relacionado a discipulado? O que a sua igreja tem, né, faz sobre o discipulado? And many of them will say, well, it's organic. E muitos deles dizem assim, não, é algo orgânico, né? É algo orgânico. So they will learn when they're in church, they might learn in a Bible study, but that's about all that is done. Então a resposta deles é essa: não, eles vão aprender tanto aqui na igreja, eles vão ver outras pessoas, o que é que elas fazem, e elas vão aprender com essas pessoas, né? Fewer of them actually have a program of possibly 12 weeks. Muito poucas igrejas têm um programa, assim, vamos dizer, de 12 semanas, né, de discipulado, pouquíssimas, Where they'll walk through basic Christian doctrine. na qual elas realmente se aprofundam nessa questão doutrinária, né, dessa doutrina bíblica. Poucas têm um programa específico em relação a isso. And usually it's theology of the church as well as Christianity. E geralmente, né, assim, vamos dizer, é a teologia da própria igreja e do cristianismo, So there's no foundation in a new Christian's life. mas não há, né, esse fundamento, assim, essa base para um novo cristão, né? Não traz uma fundação, né, um fundamento. So when someone accepts Christ, Então, quando alguém recebe a Cristo, they don't look at the Bible as God's word. eles não olham para a Bíblia como a palavra de Deus. They look at it as what they've been taught in school and society. Eles olham para a Bíblia como algo assim que é algo que é ensinado, né, na sociedade, algo que é ensinado apenas It has só errors. isso. It has errors. E que tem erros, né? Eles olham assim como, não, tem erros aqui também na Bíblia. It's been copied so many times it's not accurate. Já tem sido, né? Essa Bíblia é cópia da cópia da cópia, então deve ter tido muitos erros de tradução aqui. They're just children's stories. They're not real. Essas histórias aqui são histórias mais assim infantis, né? Não são histórias reais. And that's the foundation they start studying the Bible on. E é nesse tipo de fundação, né? Não é fundação também, mas sim, no qual eles começam a estudar a Bíblia, né? É nesse tipo de base com que eles têm que eles começam a estudar a Bíblia, com esse tipo de pensamento. Which is why their faith is so weak. E por isso que a fé deles se torna muito fraca, uma fé muito fraca. So a lot of it, I think, comes back to the church is not doing what they need to do to strengthen the body. E eu acredito que muito disso vem da própria igreja, que infelizmente não tem dado, né, essa estrutura para que as pessoas possam realmente ter uma base forte em relação, né, ao conhecimento deles. But some of it also is personal. Mas é claro que também há uma questão pessoal. When you guys are hungry, Quando vocês estão com fome, you know how to get food. você sabe aonde conseguir comida, não é verdade? But when you have a spiritual question, Mas quando você tem uma pergunta, né, espiritual, you put it in the I'll ask later. você meio que coloca assim, eu vou deixar aqui no jarro aqui, depois eu tento achar essa resposta aqui, eu não vou me preocupar agora. When you hear something at church Quando você escuta algo na igreja and you don't understand it, e você não compreende, você não entende, you don't usually go and ask the teacher, what did you mean? geralmente você não vai lá e pergunta, né, para a pessoa que está ensinando o que aquilo significa. We just kind of go, well, maybe I just didn't understand, and then we go do something else. Geralmente a gente pensa assim, não entendi, mas sabe de uma coisa, eu vou fazer, não entendi, depois, eu vou fazer outra coisa, deixa para lá. Probably the best way to continue keeping passion Provavelmente a melhor forma de você se manter ali com essa paixão é fazendo perguntas, is to have friends é ter amigos, né? or to teach. Ou até mesmo ensinar. The best way to learn about your faith is to have to teach.
a melhor forma de você aprender sobre a sua fé é ensinando. Because you'll realize there's a lot of things that you thought you knew, Porque, but you really didn't. porque há muitas coisas que você pensa assim que você sabia sobre a tua fé, mas quando você começa a se preparar para ensinar, você fala assim, caramba, eu não sabia muito disso, não entendo muito não. So was the second answer closer to the original question? Então, né, a segunda resposta foi mais ou menos próxima assim da primeira pergunta. Tem uma pergunta. We have a question here. Eu vou responder assim, pelo menos o jeito que eu e meu marido criamos nossos filhos, desde pequeno, quando eles eram bem pequenos, nós ensinamos a eles essa, vou dizer questão, né? Essa questão de decisões, vamos supor. Por exemplo, então, não começou assim, com talvez ensinando eles essa parte espiritual. Mas, por exemplo, começamos com eles até com a questão financeira. Por exemplo, aqui no Brasil, acho que não tem Dollar Tree ou Dollar Store, né? Mas tem... tem? Tá, então, nos Estados Unidos a gente tem tipo uma loja de $1, né? Então, falou aqui que também tem uma coisa parecida. Tinha muito loja de R$1, né? Agora é R$1,99. Nós temos algo tá. parecido também, R$1,99. Ok. Então, tá. Então, nessas lojas tinha um monte de brinquedo. Então, com a gente, né? Ou a gente dava tipo uma moedinha para os nossos filhos por mês, ou eles faziam alguma coisa, ganhava dinheiro, né? Então, a gente ensinava eles desde pequeno, estou falando assim, 3 anos de idade, 4 anos de idade. A gente ia nessas lojas, daí eu já ensinava assim, olha, esse é seu dinheiro e você pode comprar o que você quiser. Só que assim, eu vou te dar uma instrução. Você pode comprar o que quiser, mas primeiro você tem que vir para mim, mostrar o que você quer comprar, e a gente vai discutir, ou a gente vai falar se esse é um bom brinquedo ou não. E no final dessa discussão, eu vou deixar a decisão completamente com você, se você quer comprar isso ou não. Daí, o que acontecia? Muitas vezes, né, porque não tinha experiência com aquilo que ia comprar, mesmo com eu falando para eles, né, eu acho que esse aqui não é um bom brinquedo, eu acho que vai quebrar. Dentro de você abrir aquilo, começar a brincar e vai quebrar. Mas tá bom, tranquilo. Pode comprar. Só foi minha opinião do que eu acho que vai acontecer. Acontecia. E eu falava, eu tinha falado isso para você antes. Então, agora o seu brinquedo quebrou, já era. Vai ter que esperar até a próxima vez. Então, ao passar dos anos, a gente fazia esse tipo de coisa com nossas crianças. Ou seja, eles já sabiam essa ideia de ter a própria decisão, né? Então, agora, passando essa parte espiritual para eles, né? E a gente ensinando essas coisas, desculpa, já ensinando a eles como pensar.
Então, para mim, eu acho que é importante você ensinar os seus filhos como pensar. Mas também eles perceberem que a decisão volta para eles. Porque quando a gente se torna independente, a gente tem que fazer a nossa própria decisão, né? Então, eu espero, eu oro, né, que as nossas crianças vão fazer a decisão certa. Mas tem vezes que não vai, né? E é assim, né? A gente também, quando a gente era adolescente, não fazia a decisão certa. Então, como que vai ser diferente, né, para os nossos filhos? Mas espero, pelo menos, no mínimo, ter ensinado como pensar e daí também a vida espiritual, como seguir a Cristo, por que que Deus quer aquilo, né? Então, espero que isso respondeu mais ou menos. Ou aconselhei, talvez. O que ele acha sobre essa questão do neopentecostalismo, né? Essa linha de pensamento em relação ao que está crescendo muito no Brasil especificamente. What do you have to say about those new churches that they are all about miracles, they are just Pentecostal, like Assembly of God, but they are new Pentecostals, it's all about miracles, right? And they attract a lot of people. Of course, the churches are becoming big, bigger and bigger, because people are just running after miracles. They want miracles and stuff. So, what do you think about this kind of thing that's growing more and more in Brazil and other parts of the world? From my perspective, Bom, da minha perspectiva, it's very concerning é muito preocupante, because the focus is not on the Savior, porque o foco não está no Salvador, it's on miracles. está em milagres. Whether they're real or not, the focus is not on the one who saves. O foco, se é verdadeiro ou não, não está, né, no real Salvador. So if we look back to the time of the Exodus, Então, se a gente olhar, né, no tempo do Êxodo, lá atrás, né, se a gente olhar lá para trás, no tempo do Êxodo, Moses and Aaron go to Pharaoh, Moisés e Arão, né, foram até Faraó, and they have miracles that they perform for Pharaoh. e eles realizaram alguns milagres ali, né, diante de Faraó. A gente sabe disso. And the magicians also perform miracles. E os mágicos ali também realizaram alguns milagres também. The magicians were performing the miracles to keep Israel as slaves in Egypt. Os mágicos, eles estavam realizando, né, aqueles milagres
a fim de manter o povo do Egito como escravo ali naquela terra. Just because a miracle happens does not mean that it comes from God. Então, não quer dizer que porque houve um milagre, que quer dizer que isso é de Deus. We have to be very careful to understand what is really happening. Nós temos que ser muito cuidadosos, ter muito realmente cuidado para entender, quando nós vermos essas coisas, o que está realmente acontecendo. Is Christ being acknowledged as Lord and Savior? Jesus, ele está sendo, reconhecido ali naquele local como o Senhor, como o Salvador de verdade? É isso que está acontecendo? Or is it all about the miracles? Ou o foco está simplesmente, completamente só nos milagres? When the focus changes from Christ to anything else, Quando o foco ele muda, ele sai de Cristo e vai para qualquer outra coisa, the church is teaching false teaching. a igreja está ensinando um falso ensinamento. Because the Bible is very clear. Porque a Bíblia ela é muito clara. There is no name under heaven by which men can be saved. Não há outro nome, debaixo na terra pelo qual as pessoas podem ser salvas. It's only Jesus. É somente através do nome de Jesus, somente. It's not miracles. Não é através de milagres. You can't have a miracle of salvation outside of Christ. Você não pode ter um milagre de salvação sem ter Jesus. So for those churches that put miracles as being more important than Christ's work, Então, para essas igrejas que acabam colocando o milagre como se fosse algo mais importante do que o próprio Jesus, we have to be very careful of their doctrine. nós temos que tomar muito cuidado com a doutrina deles. Did that? How do you deal with that when you're going to evangelize people that have this kind of belief, right? This kind of Well, again, Scripture is very clear. Então, novamente, eu vou colocar assim: a Bíblia é muito clara. It's the Holy Spirit É o Espírito Santo that does the work. que faz a obra. We can have the most eloquent argument, A gente pode até ter, os argumentos assim mais eloquentes, mais bonitos, but we can't change the spiritual condition of a person. mas nós não conseguimos por nós mesmos mudar a condição espiritual de qualquer pessoa que a gente queira. In the end, the best way to talk to them Então, no final, a melhor forma que nós temos para conversar com uma pessoa assim is to talk from Scripture. é falar usando as Escrituras, é mostrando para eles nas Escrituras. Do miracles exist? Milagres existem? They exist. Sim, eles existem. Is the only way to heaven through Jesus? O único caminho para o céu é através de Jesus? Yes. Sim. So, with those, we can start having a conversation with them. Então, quando uma pessoa ela reconhece isso, então com esses daí a gente pode então começar uma conversa. But every person has a different perspective. Mas cada um tem uma perspectiva diferente. So there's not one answer I can give you that will work for everybody that has that belief structure. Então, infelizmente eu não tenho uma resposta perfeita para dar a você, em relação a isso, porque cada pessoa é uma pessoa, As pessoas mudam. But from a biblical perspective, Mas de uma perspectiva bíblica, it's only Jesus. é somente através de Jesus. And then we have to be careful about the miracles. E a gente tem que ter muito cuidado com essa relação de milagres e milagres. Do they point to Christ Esses milagres realmente apontando para Jesus, or do they take away? ou eles estão tirando, meio que colocando Jesus de lado? Is the belief in the miracle or is it in the miracle maker? A fé está no milagre ou a fé está
no Deus que cria, né, o que pode fazer o milagre. And Jesus actually had to deal with the Pharisees on the same question. Então, e Jesus é interessante porque ele teve que lidar com os fariseus em relação a essa mesma pergunta, né? Because Jesus was doing a lot of miracles. Porque Jesus estava realizando muitos milagres, But he didn't do them when the Pharisees were there. mas ele não fez, né, quando os fariseus estavam ali. And they demanded that Jesus do a miracle for them. Então, eles, né, meio que exigiram que Jesus tinha que fazer um milagre ali para eles. And Jesus told them the only miracle or the only sign they would see would be that of Jonah. E Jesus disse para eles: olha, o único milagre que vocês vão ver é aquele que o sinal de Jonas. So, in that case, even Jesus was confronted with, show us that you're God by doing something. Até mesmo Jesus, né, nessas situações, foi meio que exigido ali, meio que eles requereram de Jesus que ele fizesse um milagre para mostrar para eles ali, né? Faz um milagre aí que eu quero ver. And Jesus could have done any miracle E claro, Jesus poderia ter realizado qualquer milagre right there in front of the Pharisees. bem na frente deles ali, And he chose not to do any. mas ele escolheu não fazer. Eu vou só adicionar a mesma coisa, né, com o Satanás, né? Que ele exigiu de Cristo para fazer milagre e ele não fez, né? É interessante isso. Eu só pensei nisso agora quando ele falou isso. E assim, é interessante porque essa questão, ela passa por essa questão dos milagres. O povo do Egito no deserto, né? Eles viram todos os milagres que Jesus realizaram e ainda assim o coração deles, né, continua um coração duro. Então nós falamos às vezes com muitas pessoas dessas que creem em milagre, creem, né, nessas coisas todas, mas você vê que o coração não mudou, né? Então a pessoa ela está ali e na verdade ela está só pelo milagre. Então não houve uma transformação. Então o milagre, na verdade, ele não pode mudar, como o pastor Bill falou, não pode salvar uma pessoa, né? A pessoa ela acaba meio que ficando meio que encantada com aquilo ali, né? Um milagre, eu quero mais um milagre, e vai vivendo de milagre em milagre e não vivendo, né, de fé em fé no real Criador. É uma diferença muito grande de viver de milagre em milagre e de fé em fé, né? Então isso é algo assim que a gente vê também.
church and you stopped coming to the church. And why did you stop coming? Well, I already received my blessing. So it's like, that's great. So when are you going back? And I said, well, you don't understand. I already received my blessing. I'm done. And so it's just say, I think that sometimes it's the same thing with the Christians. You have practicing, believing Catholics, and you have those that are just Catholics. Or the same thing with Christians. You have some that are practicing Christians, and then others that are just like, well, I'm good enough, thank you. So it was just, he was just adding to it. Okay. So, That is true. Isso É verdade. And it's a challenge, but it also shows if somebody understands the Christian faith or not. Isso é um desafio, né? Mas isso também mostra se alguém realmente compreende ou não a fé cristã. It's like getting married É que nem, né, assim, casar, né? and then never seeing your spouse again and saying, I'm married. E depois não olhar mais, depois não ver mais a pessoa com quem você casou. I don't even know where they live anymore, but I'm married. Ah, eu não sei nem onde ela mora mais ou ele mora. Ah, não, mas eu sou casado. Everybody would know they don't understand what marriage is. Todo mundo, né, logo, automaticamente iria falar, bom, você não entendeu o que é casamento, então. Unfortunately, many people misunderstand the Christian faith. Muitas pessoas, infelizmente, não compreendem, né, o que é a fé cristã. They think it's a one-time event that lasts forever. Eles acham que é um evento só, né, que dura para sempre. É um evento que ela realiza e aí dura para sempre aquilo ali. It is a one-time event, É um evento único, sim, but it's where everything starts, not where it stops. mas é onde tudo começa neste evento, não é onde tudo acaba.